Existe algo que foi instalado na tua mente antes mesmo de você ter consciência suficiente para questionar. E não, isso não é exagero. Te colocaram ideias, padrões, crenças que foram repetidas tantas vezes pela religião, pela sociedade, pelas instituições, que você acabou chamando isso de verdade. E o mais perigoso nem é o que te contaram, mas o fato de que você nunca percebeu o quanto isso define quem você acha que é, define o que você aceita, define o que você tolera, define até onde você acredita que pode ir. E eu vou mais além, se você nunca questionou essas ideias, então talvez grande parte da tua vida não tenha sido exatamente uma escolha. Hoje, nesse vídeo, eu tô aqui para te expor essas mentiras, mas eu já aviso que não vai ser de um jeito confortável, mas de um jeito que você nunca mais vai conseguir ignorar. A última mentira, ela é um dos pilares da nossa cultura ocidental e ela é extremamente polêmica. Então eu quero que você respire fundo agora, porque esse vídeo aqui vai ser intenso, tá? Presta atenção nisso, porque isso aqui foi uma das primeiras coisas que colocaram dentro de você. A ideia de que você precisa merecer ser feliz. A ideia de que você precisa provar valor, sofrer, se sacrificar para só daí então você poder viver bem. E sabe qual é o mais perigoso disso? É que isso nunca foi dito de forma direta, sempre foi sutil. Foi quando te elogiaram, só quando você acertou. Foi quando te fizeram sentir culpa por você parar e descansar. Foi quando você aprendeu que você só é digno quando você entrega algo. E aí, sem perceber, você começa a viver assim. Você adia a tua felicidade. Você se cobra além do necessário. Você sempre sente que nunca fez o suficiente. Mesmo quando tudo tá dando certo, ainda tem sempre uma sensação estranha de que tá faltando alguma coisa. Como se você ainda não tivesse chegado no ponto de merecer. Para e observa isso na tua vida agora. Quantas vezes você não parou e falou assim, depois que eu resolver isso aí eu vou poder relaxar. Quantas vezes você se impediu de aproveitar algo, de desfrutar de algo, porque você sentiu que ainda não tinha feito o suficiente? Isso não é disciplina, isso é condicionamento, porque isso te coloca numa espécie de loop invisível. Quando você acredita que você precisa merecer, você entra num ciclo que nunca termina. Porque sempre existe mais uma meta, mais uma prova, mais um nível. E você está sempre nesse quase lá. Mas se essa ideia nunca tivesse sido colocada em ti, e se você nunca tivesse aprendido que você precisa provar o teu valor de forma árdua, se sacrificando para poder merecer felicidade e sucesso. Percebe? Consegue perceber o peso disso? Então, não é só uma crença, é uma estrutura inteira que mantém você sempre correndo, mas nunca chegando. É a famosa corrida dos ratos. Mas se eu te disser que essa primeira mentira, ela não funciona sozinha, que ela precisa de outra para se sustentar. Porque pensa comigo, se você realmente já acreditasse que você é suficiente, que já é completo, que já tem acesso a tudo que você precisa, aí você não precisaria ficar tentando merecer. Então algo mais foi colocado aí, uma segunda mentira. Sabe que mentira é essa? A ideia de que você está separado. Separado do Criador, separado de Deus, separado do campo, do universo, seja lá qual for o nome que você quiser dar. A ideia de que você está separado da fonte, de que você está separado do teu poder criativo e que por causa disso você precisa buscar fora, precisa de validação, precisa de alguém
para dizer o que você deve fazer. Precisa de algo ou alguém que te conecte com aquilo que você acredita que você não possui. E agora observa o impacto disso na prática. É você o tempo inteiro duvidando da tua própria intuição. É você o tempo inteiro hesitando em caminhar na sua própria vida. É você sentindo que precisa de confirmação o tempo todo. E isso não acontece porque você é fraco. Acontece porque desde cedo te ensinaram que você não pode confiar totalmente em si mesmo. Te ensinaram que você precisa de um intermediário, um pastor, um padre, uma figura de autoridade, um político, alguém que saiba mais, alguém que esteja mais perto, alguém que tenha acesso à fonte. Enquanto você acredita nisso, você se coloca automaticamente em uma posição menor. Agora, para o segundo. Quantas vezes você já deixou de fazer algo que você sentia no teu âmago, sentia uma empolgação genuína para você fazer aquilo, mas você não fez porque alguém de fora, uma suposta figura de autoridade, disse o contrário, disse que você talvez não deveria fazer isso, que você não poderia fazer isso. Quantas vezes você já não travou esperando uma sincronicidade, uma resposta mágica, uma resposta de Deus, do cosmos, do universo, quando na verdade a resposta já estava aí dentro de ti o tempo inteiro? E isso não é falta de clareza, é uma desconexão que foi ensinada para você desde muito cedo. E aqui começa a ficar mais evidente o padrão, porque primeiro disseram para você que você precisa merecer, depois disseram que você está separado, que você está desconectado da fonte. Consegue perceber o que isso cria? Uma vida inteira de busca, de dependência, de dúvida. E isso se aprofunda ainda mais, eu estou só no começo do abismo aqui. Porque uma vez que você acredita que você precisa merecer, e que você acredita que você não tem acesso à fonte, vem aí uma terceira peça desse quebra-cabeça. Te ensinaram que existe um jeito certo de viver, um roteiro, quase como se a sua vida já tivesse sido desenhada antes mesmo de você chegar. E quando você chega, você já tem um script pronto que você só precisa seguir. Estudar, construir algo seguro, construir uma vida estável, tomar decisões que façam sentido para os outros. E isso parece tão normal que ninguém questiona, mas olha o que isso faz com a tua vida. Você começa a tomar decisões não com base naquilo que te entusiasma, naquilo que faz o teu coração vibrar, mas sim com base naquilo que a sociedade, que as pessoas esperam de ti. E você evita ir por certos caminhos, mas não é porque você não quer seguir por aquele caminho. Às vezes no seu interior tem algo que te entusiasma seguir por aquele caminho, mas você acaba não indo, porque não é o certo. E aos poucos, algo muito sutil começa a acontecer, porque você começa a se afastar de si mesmo, da sua verdadeira essência. E eu quero te perguntar com honestidade agora, quero que você responda, se quiser responda aqui nos comentários. Quantas vezes você já deixou de fazer algo que você queria muito para corresponder à expectativa dos outros? Porque você queria ser coerente com a imagem que os outros projetaram de você. Me diz, sério, com honestidade, quantas vezes tu escolheu o seguro, mesmo quando cada célula do teu corpo, cada fibra do teu ser gritava o contrário, mesmo quando você sabia que aquele não é o seu caminho? Isso não é maturidade, isso é condicionamento. E aqui entra uma coisa ainda mais profunda. Quando você segue um roteiro que não é seu, você pode até construir uma vida que parece que faz sentido por fora, mas por dentro sempre vai ter um ruído, uma sensação que é difícil de explicar. É como se tivesse tudo certo, mas ao mesmo tempo uma sensação incômoda de que tem alguma coisa fora do lugar. E sabe por que que isso acontece? Porque você não está vivendo a tua vida.
Você está vivendo uma versão aceitável dela. Agora conecta isso com o que a gente já viu. Você acha que você precisa merecer. Acredita que você está separado de Deus, da fonte, e você está seguindo um caminho que não foi exatamente você que escolheu. Percebe as implicações disso? Não, mas eu ainda não terminei, tá? Porque por mais que você siga tudo certo, ainda tem mais uma camada para garantir que você nunca se sinta suficiente. Essa aqui talvez seja a mais reforçada de todas, principalmente na nossa sociedade ocidental. Todos os dias, de forma silenciosa e constante, essa camada está sendo reforçada. Te ensinaram que o teu valor está no que você conquista, no dinheiro que tu ganha, no reconhecimento que você recebe, na forma como os outros te enxergam. Isso aqui começa desde cedo. Comparação, expectativa, padrões. Sempre tem alguém melhor, sempre tem alguém mais bonito, sempre tem alguém mais à frente. E aí você entra no jogo que não tem fim. Você conquista, mas não se sente completo. Você evolui, mas ainda se sente insuficiente. Porque no fundo, o seu valor nunca está em você mesmo. O seu valor você projeta sempre no próximo nível. Agora, sério, pensa comigo. Se o teu valor está em algo externo, então você nunca, sob hipótese nenhuma, vai estar verdadeiramente em paz, vai estar verdadeiramente feliz. Porque o externo ele muda, ele oscila, ele desaparece. E aí junto com ele vai a tua segurança. E aqui está o detalhe mais sutil e mais ardiloso de todos. Porque enquanto você fica ocupado tentando provar o teu valor para os outros, você nem percebe que subconscientemente você já aceitou a ideia de que você não tem valor por si mesmo. Percebe a profundidade disso? Não é sobre dinheiro, não é sobre status. É sobre você viver o tempo inteiro tentando compensar algo que na verdade nunca esteve faltando. Isso te mantém em movimento. Mas não entenda, não é um movimento bom, é um movimento de distração. Isso te tira da presença. E agora que você já está preso nesse ciclo, vem outra mentira que garante que mesmo tentando sair, você se sinta perdido. Te ensinaram que a tua vida deve fazer sentido o tempo todo. E essa aqui é polêmica. Eu falei para você no começo que esse vídeo aqui ia ser muito profundo. Te ensinaram que é obrigatório, que deve existir um caminho claro, linear, organizado, como se você tivesse que saber para onde está indo o tempo todo. Agora, observa os efeitos disso na prática. Você começa a se cobrar, a se chicotear por você não ter clareza. Você começa a se comparar com os outros, se sentindo atrasado. Você começa a achar que você está perdido, quando na verdade você está simplesmente vivendo. E aí vem aquela sensação. Eu tenho certeza que você já passou por isso, eu já passei por isso inúmeras vezes. Vem aquela sensação de que todo mundo parece saber o que está fazendo, menos você. Mas e se eu te falar uma coisa? Tudo isso é uma ilusão, porque ninguém tem total controle do caminho. A diferença é que alguns fingem muito melhor. Eu quero te perguntar uma coisa agora, e eu quero que você reflita aqui profundamente comigo. Quantas das suas crises vieram, não porque algo deu errado, mas porque algo aconteceu que você acreditava que não deveria ter acontecido? Quantas vezes você se julgou, se chicoteou, não por errar, mas por não ter seguido aquele plano perfeito que você tinha criado na tua cabeça? Deixa eu te falar uma coisa, isso não é falta de direção, isso é apego a uma ideia que nunca foi real.
Meus queridos, a vida não é linear, nunca foi. Mas te fizeram acreditar nisso, porque isso traz uma falsa sensação de controle. Se você acredita que existe um único caminho certo, todo desvio vira erro. E se todo desvio vira erro, você trava, você recua, você duvida, você hesita. E sem perceber, você começa a jogar pequeno. Agora, vamos conectar isso com tudo que a gente já construiu até aqui. Você tenta merecer. Você acha que está separado. Segue um roteiro que não é teu. Baseia o teu valor no externo. E ainda acredita que você deveria estar andando em linha reta. Percebe o nível de pressão interna que isso ocasiona, que isso causa? Mas ainda tem mais. Porque mesmo quando você conquista algo, mesmo quando tudo dá certo, ainda existe mais uma camada invisível que garante que você nunca se sinta completo. E essa aqui é uma das mais aceitas e uma das, de longe, uma das mais perigosas dela. Te ensinaram que a felicidade está no futuro, que ela vem depois. Depois que você conquistar algo, depois que você resolver a tua vida, depois que você chegar lá. E isso parece, numa primeira vista, parece inofensivo, mas olha o que isso faz contigo no dia a dia. Você nunca está onde você está. A tua mente está sempre no próximo passo, na próxima meta, na próxima versão. E aí acontece algo extremamente invisível, quase imperceptível. Você começa a viver em estado de espera. Agora pensa, com sinceridade. Quantas vezes na tua vida você já falou assim, ó, falou para si mesmo: ah, quando acontecer tal coisa, nossa, aí vai ser incrível. Aí eu vou estar muito bem. Nossa, eu vou ficar muito feliz. E aí quando aquele algo aconteceu, aquela sua empolgação, aquela sua felicidade, durou quanto? O quê? Dias? Horas? Minutos, talvez? E logo depois surgiu outra coisa, outro objetivo, outra falta, outra busca. E isso não é uma coincidência, isso é um ciclo. Porque quando você acredita que a felicidade está no futuro, o presente nunca é suficiente. E se o presente nunca é suficiente, então você nunca vai estar em paz, você nunca vai estar verdadeiramente realizado. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. E se essa sensação de falta não tivesse nada a ver com o que você não tem, mas sim com a forma com que você foi ensinado a olhar? Percebe o que isso muda? Não é que você nunca chega lá, mas é que esse lá sempre se move. E isso te mantém em movimento constante, mas desconectado de qualquer real sensação de completude. E quando você vive assim, sempre buscando, sempre correndo atrás da máquina, fica muito mais fácil você aceitar uma outra mentira, uma que na verdade ela até parece ser muito bonita, mas ela te esgota e te drena completamente. Tem uma ideia que foi extremamente romantizada, a ideia de que você precisa se sacrificar pelos outros, colocar o outro em primeiro lugar, abrir mão de si mesmo, ser sempre disponível, sempre compreensivo, sempre presente. E isso parece bonito, nossa, que coisa linda, que nobre, que altruísta. Mas observa como isso acontece na prática. Você começa a se deixar de lado, começa a ignorar o que você sente, começa a dizer sim, quando na verdade você queria dizer não. E no começo você não percebe, porque isso é muito louvável, isso é muito aprovado pelas outras pessoas. As pessoas gostam disso, elas acham você bonzinho, elas validam isso, elas reconhecem isso. Mas com o tempo isso começa a cobrar um preço. Cansaço, irritação, uma sensação estranha de que parece que, sabe, que você está carregando mais do que você deveria. E também isso é acompanhado de uma coisa muito perigosa, um ressentimento silencioso que você nem sempre admite. Agora para um segundo e olha para a tua vida, é sério, com honestidade. Olha só, quantas vezes você já colocou em segundo plano só para manter a paz? Quantas vezes você fez algo não porque você queria,
contra a sua própria vontade, mas porque parecia certo fazer aquilo para outra pessoa. Ah, outra pessoa gostaria que você fizesse aquilo. E isso parece amor, mas se você analisar com frieza, na verdade isso é apenas um condicionamento emocional. Porque te ensinaram que o teu valor está no quanto você suporta, que o teu valor está no quanto você aguenta, enquanto você entrega, mesmo ficando completamente esgotado. Mas a real é que quando você se abandona, você não está cuidando do outro, você está só adiando um colapso interno. E pode ter certeza que uma hora esse colapso ele vai vir em forma de desgaste, em forma de distância, em forma de perda da identidade. Porque aos poucos você vai deixando de saber quem você é, quando você não está tentando agradar os outros. E eu vou mais profundamente ainda nesse abismo, porque quando você tenta escapar dessas armadilhas, dessas mentiras que nós conversamos até agora, existe um medo que te puxa de volta. Um medo que foi construído desde cedo e que te paralisa mais do que qualquer outra coisa. Desde muito cedo te ensinaram a evitar o erro. Errar era ruim, errar era vergonhoso, errar significava que você não era bom o suficiente. E isso foi ficando na escola, na família, na forma como te corrigiam, na forma como te comparavam. E aí você cresceu com uma ideia: preciso acertar. Mas existe algo mais profundo aqui, porque você não tem medo de errar. Na verdade, você tem medo do que o erro diz sobre você. E sabe como é que isso se reflete no teu dia a dia? Você pensa demais antes de agir, você adia decisões, você evita se expor. E não é porque você não quer, é porque existe um risco invisível. O risco de falhar. E isso trava toda a tua vida. Agora, me responde, é sério, me responde com honestidade. Quantas oportunidades você deixou passar na tua vida? Não porque você não podia, mas porque tinha uma chance de isso dar errado. E eu sei, talvez você pense, mas isso é cautela? E se eu te falasse que não? Que isso é só um medo disfarçado? E agora vem um ponto central, eu quero que você anote isso. Se você acreditar que o erro vai te diminuir, você nunca vai se permitir tentar de verdade. E sem tentar de verdade, você nunca descobre o que você é capaz. E assim você se mantém seguro, mas limitado dentro de uma caixa. E depois de tudo isso, ainda existe uma camada ainda mais... O abismo fica ainda mais profundo, porque aqui absolutamente ninguém consegue perceber praticamente. Te enganaram, dizendo que você precisa corresponder ao que esperam de você, corresponder ao que é considerado normal, corresponder ao papel que te deram, sem você nem sequer escolher. E isso começa desde cedo. Seja assim. Menino, não faz isso. Menina, não faz isso. Isso aqui não é pra você. É coisa de rico. Comer nesse restaurante não é pra gente. A gente é pobre. Faz isso que isso aqui é certo. Não faça isso porque isso aqui é errado. E aí você vai se moldando, se ajustando, se encaixando a essas expectativas, ao ponto de você nem mesmo saber mais quem você é, quando você não está tentando agradar, quando você não está tentando corresponder. Mas ainda falta a última mentira, a última peça. E essa aqui é a mais polêmica de todas. Respira fundo, presta atenção. Te ensinaram que existe um céu e um inferno como lugares físicos, como destino final, como recompensa ou punição. E à primeira vista, isso parece só uma crença religiosa, mas olha o impacto disso na tua mente. Você começa a viver com medo de errar, medo de ser julgado,
medo de não ser bom o suficiente, como se você tivesse sendo observado o tempo todo. E olha só, deixa eu te perguntar uma coisa, quantas vezes você viveu o inferno aqui sem nem ter morrido? Ansiedade, culpa, medo, excesso de pensamentos? E quantas vezes você sentiu paz, mesmo que nada externo tenha mudado? Eu quero que você internalize isso no mais profundo do teu ser. Como disse o Mestre Jesus Cristo, o reino dos céus está dentro de vós. O reino dos céus ou o inferno não são lugares que você vai depois que você morre por ter feito obras boas ou obras ruins aqui na terra. O reino dos céus e o inferno são estados de consciência. Você acessa o céu aqui e agora. Você acessa o inferno aqui e agora. Isso se linka também com aquela mentira que eu falei anteriormente, que a felicidade está sempre no futuro, ou a salvação, o céu está no futuro quando você morrer, e aí todas as suas obras vão ser colocadas numa balança, você vai ser pesado, julgado, e aí para saber se você vai para o céu e para o inferno. Percebe como tudo isso é um grande sistema que foi arquitetado para te manter controlado e seguindo as narrativas normais. Essas mentiras, elas não são óbvias, elas não vêm como mentiras, elas vêm disfarçadas de verdades, como normal, como padrão, como é assim que é a vida. Mas é exatamente por isso que elas funcionam tão bem. Mas agora você viu, e quando você vê, não tem como simplesmente voltar atrás. E você pode até tentar ignorar, mas algo dentro de ti já sabe. E se esse vídeo fez sentido para você, continua. Assiste os outros vídeos, inscreva-se aqui nesse canal, compartilha esse vídeo aqui com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E se tudo isso fez sentido para você, a jornada de volta ao ser, ela é o próximo passo. Porque é algo que eu sempre falo em quase todos os meus vídeos aqui do canal. Não é sobre aprender mais, é sobre remover todo o lixo, todas essas mentiras que te mantêm aprisionado, para você parar de viver a vida no automático e acessar o verdadeiro céu aqui e agora. Se ressoa com você, entra aqui no primeiro link na descrição, ou se você quer acessar a jornada de volta ao ser com 70% de desconto durante esse mês de abril, que é o mês do meu aniversário, entra aqui no Portal do Criador, que é o grupo VIP do Telegram, porque lá dentro eu disponibilizei um cupom exclusivo para as pessoas que estão lá dentro, e vai te dar 70% de desconto. Então não perde essa oportunidade. Entra aqui no link na descrição, no Portal do Criador. Se você quer um processo individual, personalizado, totalmente para você, aplique-se aqui no link na descrição, no formulário, para a gente agendar uma mentoria. Se você chegou até o final desse vídeo aqui, você já não é mais o mesmo. Agora você pode ignorar ou começar a enxergar de verdade, que no fim, a escolha sempre foi sua.